Jogos de hoje, dia 29 de maio. O primeiro jogo de hoje é entre Olympiacos e Fiorentina, partida que vai acontecer às 16 horas. Local do duelo, Hagia Sophia pela Conference League, com transmissão no SBT, TV Cultura, ESPN e Star Plus. Não deixe de acompanhar. O segundo jogo do dia é entre Estudiantes e Huachipato, partida que vai acontecer às 19 horas. Local do duelo, Jorge Luiz Hirsch, pela Copa Libertadores, com transmissão no ESPN 4 e Star Plus. Confira também os números do histórico de confrontos. Já a terceira disputa de hoje é entre Grêmio e The Strongest, partida que vai acontecer às 19 horas. Local do duelo, Couto Pereira pela Copa Libertadores, com transmissão no ESPN e Star Plus. Confira também os números do histórico de confrontos. O quarto jogo de hoje é entre Lanús e Cuiabá, partida que vai acontecer às 19 horas. Local do duelo, La Fortaleza pela Copa Sul-Americana, com transmissão no Paramount Plus. Confira também os números do histórico de confrontos. A quinta partida é entre Metropolitanos e Deportivo Garcilaso, partida que vai acontecer às 19 horas. Local do duelo, Olímpico de La UCV, pela Copa Sul-Americana, com transmissão no ESPN 3 Star Plus. Confira também os números do histórico de confrontos. O sexto duelo do dia é entre Sampaio Corrêa e Maranhão, partida que vai acontecer às 19h30. Local do duelo, Castelão, pelo Campeonato Maranhense, com transmissão no YouTube e Planeta Esportivo. Confira também os números do histórico de confrontos. O jogo seguinte é entre Vila Nova e Paysandu, partida que vai acontecer às 20 horas. Local do duelo, Olímpico, pela Copa Verde, com transmissão na TV Cultura e YouTube, Esporte na Cultura. Confira também os números do histórico de confrontos. Na sequência temos CF Montreal e DC United, partida que vai acontecer às 20h30, pela Major League Soccer, com transmissão no Apple TV. Confira também os números do histórico de confrontos. A próxima partida é entre FC Cincinnati e Nashville, partida que vai acontecer às 20h30, pela Major League Soccer, com transmissão no Apple TV. Confira também os números do histórico de confrontos. O duelo seguinte é entre Inter Miami e Atlanta United, partida que vai acontecer às 20h30, pela Major League Soccer, com transmissão no Apple TV. Confira também os números do histórico de confrontos. O jogo seguinte é entre New York Red Bulls e Charlotte, partida que vai acontecer às 20h30, pela Major League Soccer, com transmissão no Apple TV. Confira também os números do histórico de confrontos. Na sequência temos Philadelphia Union e Toronto FC, partida que vai acontecer às 20h30, pela Major League Soccer, com transmissão no Apple TV. Confira também os números do histórico de confrontos. A próxima partida é entre Boca Juniors e Nacional Potosí, partida que vai acontecer às 21 horas. Local do duelo, La Bombonera, pela Copa Sul-Americana, com transmissão no ESPN 4 e Star Plus. Confira também os números do histórico de confrontos. O duelo seguinte é entre Defensa e Justiça e César Valerro, partida que vai acontecer às 21 horas. Local do duelo, Norberto Tumaguelo, pela Copa Sul-Americana, com transmissão no Star Plus. Confira também os números do histórico de confrontos. O jogo seguinte é entre Fortaleza e Sportivo Trinidense, partida que vai acontecer às 21 horas. Local do duelo, Castelão, pela Copa Sul-Americana, com transmissão no Paramount Plus. Confira também os números do histórico de confrontos. Na sequência temos Independiente Medellín e Always Red, partida que vai acontecer às 21 horas. Local do duelo, Atanásio Girardot, pela Copa Sul-Americana, com transmissão no Paramount Plus. Confira também os números do histórico de confrontos. A próxima partida é entre São José e Volta Redonda, partida que vai acontecer às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro Série C com transmissão no Nosso Futebol e DAZN. Confira também os números do histórico de confrontos. O duelo seguinte é entre Barcelona do Equador e Cobresal, partida que vai acontecer às 21h30,
Local do duelo, Monumental de Guayaquil pela Copa Libertadores. Com transmissão no ESPN3 Star Plus. Confira também os números do histórico de confrontos. O jogo seguinte é entre Cerro Porteño e Colo-Colo. Partida que vai acontecer às 21h30. Local do duelo, La Nueva Ola pela Copa Libertadores. Com transmissão no Paramount Plus. Confira também os números do histórico de confrontos. Na sequência temos Fluminense e Alianza Lima. Partida que vai acontecer às 21h30. Local do duelo, Maracanã, pela Copa Libertadores. Com transmissão na Globo, ESPN e Star Plus. Confira também os números do histórico de confrontos. A próxima partida é entre São Paulo e Talleres. Partida que vai acontecer às 21h30. Local do duelo, Morumbis pela Copa Libertadores. Com transmissão na Globo e Paramount Plus. Confira também os números do histórico de confrontos. O duelo seguinte é entre Chicago Fire e Orlando City. Partida que vai acontecer às 21h30 pela Major League Soccer. Com transmissão no Apple TV. Confira também os números do histórico de confrontos. O jogo seguinte é entre Houston Dynamo e Colorado Rapids. Partida que vai acontecer às 21h30, pela Major League Soccer, com transmissão no Apple TV. Confira também os números do histórico de confrontos. Na sequência temos Sporting Kansas City e Vancouver Whitecaps. Partida que vai acontecer às 21h30, pela Major League Soccer, com transmissão no Apple TV. Confira também os números do histórico de confrontos. A próxima partida é entre Los Angeles Galaxy e FC Dallas. Partida que vai acontecer às 23h30, pela Major League Soccer, com transmissão no Apple TV. Confira também os números do histórico de confrontos. O duelo seguinte é entre Seattle Sounders e Real Salt Lake. Partida que vai acontecer às 23h30, pela Major League Soccer, com transmissão no Apple TV. Confira também os números do histórico de confrontos. O jogo seguinte é entre Los Angeles FC e Minnesota United. Partida que vai acontecer às 23h45, pela Major League Soccer, com transmissão no Apple TV. Confira também os números do histórico de confrontos.